Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro do Triluna. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, a transmutação mental. A gente está lendo O Caibalion. E eu queria dizer assim, minhas considerações sobre o capítulo já para iniciar é que, nossa, eu lia e eu lia de novo, e eu lia de novo, e cada vez que eu lia eu entendia menos. E aí eu não entendi nada, quer dizer, assim, o conceito eu já sei. Só que assim, falou e não falou nada. Eu tava esperando muito, porque esse é um dos princípios que eu mais gosto, assim, que eu acho que é muito aplicável na magia, na bruxaria. E aí, quando eu li, eu falei, nossa, cadê? Cadê exemplo? Cadê comparações? Cadê aquela coisa assim, nossa, tal qual, nananã? Faltou, sabe? Eu fiquei tipo, enfim. Sou eu já? Sabe o que acontece? É que esse princípio ele dividiu em três capítulos. E daí ele começa só com o conceito do que é mental, aí depois ele vai para a questão do, acho que do todo, e depois pro. Cadê? Aí por isso que ele fica assim partido, e no final a gente teria que ter lido os três para poder completar o pensamento. E daí eu tava pensando, nossa, como é que eu vou falar? Porque eu acho que tudo que a gente for falar hoje vai esbarrar já nos capítulos seguintes. Eu não entendi por que ele separou, porque são 3 páginas de um negocinho que dava para ele colocar tudo num capítulo só, né? Aí no próximo vai ser sobre o todo, e depois, cadê? Sobre o universo mental. Aí ele por isso que ficou essa confusão. E aí a minha mente compartimentalizada não pensou jamais essa possibilidade, né? Eu sou toda assim, né? Aí eu, né? Mas olha, incrível a sua Mas, colocação. Agora faz todo ó, sentido. desculpa, não sei se a Bruna terminou, desculpa. Eu ia falar exatamente isso, e como eu percebi que ia continuar falando do mesmo tema, eu fiz meio que um cronograminha até para perguntar para quem já tinha lido o livro se eu tinha entendido direito. Foi exatamente isso. Pelo que eu entendi, a gente tem o capítulo 3, 4 e 5 falando sobre o princípio do mentalismo. Aí o capítulo 6 eu fiquei num limbo, tipo, só pelo título eu não consegui entender direito, mas pelo que eu vi parece que vai ser sobre polaridade, ou talvez sobre gênero, não tenho certeza. Aí depois o 7 e o 8 sobre correspondência. E aí a partir do 9 é que ele tem um capítulo por princípio. Pelo menos foi essa divisão que eu fiz na minha cabeça aqui, lendo só os títulos e tentando entender qual que era a organização do livro. Como eu sei que tem gente que já leu o livro, talvez possa me explicar se foi isso, se era isso mesmo. Mas foi isso que eu entendi, era exatamente isso que eu ia falar, só para complementar o que a Bruna colocou. Eu tô vendo aqui que eu já li, só que faz tempo que eu li ele. E daí é como se eu estivesse lendo pela primeira vez, porque tem coisa aqui que eu não tinha reparado, enfim, aí eu tô tentando ver aqui, mas eu acho que, na verdade, até ele começar a separar, é porque antes é todo do primeiro, eu acho. É tudo do primeiro, não são só esses três que eu falei. É que o 7 e o 8 eu acho que é de correspondência, né? É Pelo que porque, vê eu dei uma só, olhada por cima, assim. o 7 tá escrito o É todo o em todo em tudo. tudo. Ainda tá no É, todo. e o 8 é os planos da correspondência, então talvez seja o 8. Mas enfim. Isso. E É que eles ele falam, fica né, que esse. apresentando uns é, conceitos que ele considera importantes para depois entrar realmente nos axiomas. E ele fala Aí no é como se final, fosse né, que um esse glossário. princípio, que esse princípio é o mais importante, então ele precisa ser visto. No finalzinho do capítulo ele fala isso, né? Pedimos muita É atenção, estudo criterioso desse princípio, pois é o grande princípio, não sei o que lá. Então não sei se é que por isso também. de uma certa forma, não exatamente isso, os outros não podem existir sem esse. Ele é um pouco fundamental. Eu percebi isso também. Ele fala, né? De fato, ele fala isso, essa é uma chave fundamental, né? Mas eu percebi isso também, até porque não tem como você. Eu acabei dando uma lida no capítulo anterior novamente para dar uma arrematada nessa questão, né? Para realmente pôr a minha mente à prova no sentido de tipo, tá, aonde que o mentalismo ele vai
permear os outros princípios, né? E aí, realmente, assim, eu acho que essas chaves, elas têm uma certa ordem, assim, de como se fosse uma clavícula, né? E, ó, já tô... Ó, só um comentário. Até o 7 é mentalismo. O capítulo 8. Peraí que eu tenho aqui separadinho. O capítulo 8 é correspondência. O capítulo. Cadê você? 8. O capítulo 9 é vibração. O capítulo. Peraí. 9 é vibração. Cadê? Aí o 10 é polaridade, acho que Polaridade. Vai na ordem. a 10 partir dele já polaridade, 11 começa ritmo, a 12 falar cada um. causalidade e 13 É isso aí. gênero. É isso aí. E aí é um por. E isso, o Um gênero por cada um. geralmente é o último que ele aborda mesmo. Uhum. O gênero é o último. É isso aí. 12 polaridade. 12 causalidade. O primeiro mesmo, o mentalismo, ele separa até o capítulo 7. Então é Hum. 3, 4, 5, 6, 7. Se vocês quiserem, a gente pode ler o 5, 6 e 7 para o próximo encontro, já que fala do mesmo princípio. O que que vocês acham? Isso que eu ia comentar agora, eu acho que fica pouco produtivo a gente pegar tópico por tópico para discutir o axioma, porque fica. Eu, pelo menos, não sei fazer isso. É conseguir discutir ele sem esbarrar nos próximos encontros, sem esbarrar nos próximos capítulos. Toda a fala que eu preparei para a reunião de hoje, ela esbarraria, por exemplo, no capítulo, sem ser da semana que vem, e da outra ainda, que seria o Mas 5. eu acho que o que dá pra gente fazer hoje, para acabar não tendo esse esbarramento aí, porque assim, o capítulo em si é a transmutação mental. Talvez a gente dá os nossos pontos de vista sobre essa questão de como a gente usa a mente para transformar, seja na magia, seja na nossa vida pessoal, porque eu acho que dá pano para manga, né? Essa parte de que a gente teve a época do boom lá do segredo, que falava muito sobre a gente, né, usar a mente para mudar a nossa realidade. Então, talvez a gente seguir por esse caminho hoje e nas próximas fazer que nem vocês comentaram mesmo. Eu concordo, porque analisando só o capítulo em si, eu me senti que eu ainda estava numa grande introdução. Eu até comentei no grupo assim, que a hora que acabou eu falei, gente, eu não acredito, como assim eu não vou poder ler o próximo? E aí eu me segurei para não ler, porque eu falei, senão eu realmente eu vou acabar entrando, né? Mas foi tipo, subiu, 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 a hora que criou a maior expectativa do mundo, do nada ele falou assim, então finalizamos aqui. Então, realmente, para mim foi uma continuação da introdução. Então, concluindo, né, eu super concordo de fazermos dessa forma. Beleza. Bom, falando sobre essa coisa da transmutação, eu acho que tem muitos mitos das mitologias que a gente segue que seguem essa lógica, né? Eu, como devota de Céridoin, eu não consegui não fazer uma relação entre, por exemplo, o mentalismo e o próprio mito de Céridoin, né? Então, do tipo, ok, ela é uma divindade que tem dois filhos e um filho uma filha é muito linda e inteligente e o outro é desprovido de beleza e inteligência. Daí ela vai lá e resolve fazer uma poção para para esse filho, para que ele tenha pelo menos inteligência. Então, olha só que interessante. Ela não ignora o físico, né? Que é o que ele fala nos capítulos anteriores. Não ignora o físico. Então, tipo, ele é feio, nasceu feio, ok, ele vai continuar sendo feio, mas que pelo menos ele seja inteligente. Então, ela tem essa ideia de que ela consegue transmutar por meio de um meio que é muito mental, por mais que assim, é uma poção. Ok, mas a poção sem a intencionalidade e sem o poder que você imbui a ela, é só uma poção, né? É só um líquido. E aí ela tem a plena consciência de que essa poção trará total inteligência para ele.
e ela não duvida disso em momento nenhum. E acaba que essa poção é realmente uma poção de muita sabedoria e que é tomada sem querer querendo por nada mais, nada menos do que Taliesin, que vai ser o Merlin de Glastonbury, que vai ser tipo o conselheiro do rei Arthur e vai ser um dos homens mais sábios da sua época e por conta dessa poção. E é um arquétipo de Hermes também. Então, o Taliesin. Então, olha só que interessante, né? E eu acho que deve ter outros mitos também das suas divindades de devoção que também partem do mesmo pressuposto do mentalismo, né? Sem falar da nossa magia do dia a dia, né? Sem o imaginar, o mentalizar, o visualizar, que é um dos exercícios principais que a gente começa a fazer quando começa a aprender magia, a visualização você não chega a lugar nenhum, né? Então realmente é uma chave mestra, né? Eu anotei aqui, né, que o contexto do capítulo inteiro é transmutação, beleza. E que no contexto hermético, isso é basicamente transformar e controlar estados mentais, né? E aí, no contexto da religião, né, a Wicca, ela dá ênfase no poder da vontade, né? Porque é intenção e energia, né? Sem intenção e energia, sem esse processo todo, não há processo mágico, não há processo religioso, etc. E que a jornada de transmutação mental, ela é uma introspecção, ela é um processo extremamente interno, né? Então, a gente precisa ter um processo de desapego de crenças limitantes, né? De reconhecer a potencialidade da mente, né? E aí na Wicca a gente tem a questão da constante busca pelo equilíbrio, né? Entre o mundo interno e externo. E que há uma convergência entre transformação mental e Wicca, que todo ser em si é divino, né? A gente traz esse processo no entendimento, e aí, pelo ser divino, ele tem o poder de transmutar a própria mente. Basicamente foi isso que eu anotei, que não dá para falar muita coisa, porque senão a gente acaba entrando mais à frente. Oi, sou eu, desculpa. Não, eu só ia complementar que eu achei muito interessante quando ele fala que se o todo é mental, transmutar as condições mentais deve fazer com que do mestre um controlador das condições materiais, né? Eu acho que isso amarra muito bem essa ideia, porque conforme você realmente aprende a controlar a sua mente, você controla o material. Você cria condições para controlar o material. Então, eu estou ansiosa para ver como ele vai tratar as outras leis, porque realmente para mim esse é o todo. Eu entendo as outras leis, mas isso para mim sintetiza tudo, assim, faz muito sentido ele colocar como o principal, o mentalismo sendo o principal. Uma das coisas que eu achei bem legal que eu vi no capítulo é que ele fala muito sobre essa questão que a transmutação, ela é a mesma coisa que a magia, né? No caso, é muito bom a gente, até pro começo da maioria da galera, tipo, bruxo e tal, acho que quem começa a estudar sobre, a maioria da galera acha que é uma coisa tipo, muito sobrenatural, um negócio assim que vai acontecer, tipo, ai, nossa, vai flutuar coisa. E na verdade não é só o mental agindo no físico, né? É justamente o nosso poder mental, essa questão da transmutação mental. Então, eu gostei muito desse capítulo e dos outros capítulos também que eu já li que eu não participei, enfim, não vou comentar. Mas eu gostei bastante dele falar sobre essa questão, que a transmutação mental, querendo ou não, é a base de tudo, né? A base da magia, a base do conhecimento, e que ele fala que tudo que a gente teoricamente sabe, né, querendo ou não, é química, psicologia, astronomia transcendental, tudo isso veio já antes, né, com a alquimia, com a psicologia mística,
Apesar de que eu concordo com a Lilian, eu concordo que realmente ficou bem confuso o capítulo, assim, tem coisa que, tipo assim, eu lia. Imagina, gente, eu li esse capítulo vindo para São Paulo, né? No ônibus. Então, assim, li, reli várias vezes para tentar entender certinho, né, como é que funcionava. E pelo que eu entendi foi isso, né? O legal foi de ele falar que, mesmo que seja uma coisa que ele diz que é incompleto, né? Os estudos que a gente tem hoje, referente pelo menos à transmutação mental, né? O que a gente sabe sobre é diferente, está incompleto referente né, aos ensinamentos herméticos, né? E isso eu achei muito legal, porque eu espero, não li o restante do capítulo, não sei de nada, nunca conheci Kyber Arrington ainda agora. Eu espero que ele vai explicar pelo menos um pouco como é que funciona depois, né? Mas eu gostei dessa questão de eles falarem que a gente muda as condições e a transmutação mental é a magia. E isso é importante para todo mundo saber logo de início, assim, sabe? Para não achar que é um esplendor todo, assim. Apesar de que é, mas enfim, vocês entenderam. Oi, sou eu, né? Tipo, então, eu achei muito legal isso mesmo, dessa questão, que é o que a gente vê mesmo na magia. Tipo, até tem aquela frase que magia está no campo da imaginação. Se a gente não consegue imaginar que é possível, que aquilo pode acontecer, não vai dar certo. Então, realmente, essa parte de que realmente tudo é mental, tudo vem da nossa projeção também, da nossa capacidade de projetar aquilo, é incrível. De fato, esse princípio fala tudo. E uma coisa que eu achei interessante também foi a parte do livro que ele fala que aqueles que dominaram a transmutação mental, eles conseguem ampliar a ponto de dominar, tipo, a mente de outras pessoas também que não estão tão preparadas, né? Que não estão com aquelas proteções e que não estão com o mental tão preparado também. Então é legal ver como, tipo, a mente ela consegue infectar, de certa forma, outras mentes, né? Como a gente vê aí pelo mundo. Tipo, uma mente mais forte, uma mente mais afiada, consegue também manipular outras mentes através desse princípio. Achei legal o livro trazer isso. Agora, é, chega de masturbação mental e eu queria chegar na parte prática, já que a gente, né, tá falando sobre uma parcela muito pequena do que esse livro traz, e no próximo episódio a gente vai tratar então de dois capítulos para falar mais sobre mentalismo. Vamos falar sobre a parte prática. A gente falou muito sobre universo é mental, espírito é mental, tá. Ok, lindo, maravilhoso, na teoria. Na prática, quero lançar a braba aqui para vocês. Como vocês usam e aplicam esse princípio na prática mágica de vocês, na vida ritualística, com evidências, com fatos, com dados, com resultado, com práticas. Não é assim, eu li num livro que é muito legal quando a gente. Não. Como que vocês aplicam isso na prática e tem resultados? Porque assim, Helena, mas eu tô lendo esse livro agora. Eu não sei como eu faço isso na prática. Agora que eu tô. Não, 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 não. Porque esse princípio, ele já existe antes da gente saber que ele existe. Então, quando a gente estuda magia, quando a gente estuda liturgia mágica, a gente já está em contato com esse princípio antes de saber que ele existe e tem um nome. Então, a gente já aplica, né? Então, eu queria trazer esse exercício pra gente de tipo, tá, em que isso daqui serve na minha prática? Porque, assim, é muito linda a teoria, tal. Os mestres que conseguem atingir o mentalismo são os mais blá blá blá. Legal. E como que a gente aplica isso na prática? Né? Então, eu queria jogar isso pra gente discutir também. Bom, o que eu acho que o que eu posso observar dentro da minha vida mágica e até da minha trajetória de criança até agora, tudo que eu já fiz, principalmente quando criança,
de intencionar e realmente sentir que eu estava desejando aquilo de uma forma muito forte, aquilo de alguma forma acontecia e chegava. Então hoje eu percebo, por exemplo, que independente da técnica de feitiço que eu utilize, seja uma poção, seja alguma coisa dentro da magia do caos, a tendência é dar certo, e quando não dá certo eu consigo identificar assim, poxa, aquilo ali realmente eu não estava tão focada naquilo, ou aquilo ali eu não me protegi direito, eu não fiz um banimento antes, entende? Então, assim, para mim, eu consigo ver realmente dentro, porque se eu estou intencionando fortemente, eu percebo que o feitiço em si, ele é só um condutor, ele é só um meio para aquilo acontecer. Mas eu posso fazer o feitiço que for, que se eu não tiver focado, ele não vai dar resultado nenhum. Eu vou estar fazendo uma teatralidade ali, eu vou estar, enfim, fazendo uma coisa bonita, histérica, mas o feitiço mesmo não vai. Às vezes, de repente, eu já cheguei a fazer num momento que eu estava precisando muito, né, contando milagre, mas não contando santo, eu fiz um sigilo num cigarro e fumei o cigarro. E foi muito rápido e deu muito resultado. É isso, gente. Adorei. Minha experiência, assim, de forma não intencional, muito parecida com o que a Violeta falou. Sempre percebi também essa questão de você mentalizar, desejar e a situação acontecer, e quando não acontece é porque pode ter algum bloqueio, alguma coisa interna até que a gente não está preparado para receber aquilo, enfim. Mas de forma prática, assim, até auxiliando para quem vai assistir depois, um exercício que eu recomendo, que eu aprendi em 2 livros, né? Para quem quiser buscar fontes. Tem no. Ai, gente, eu falo as coisas e esqueço. Tem no Bruxaria Psíquica? Eu acho que é do Matt Auren, é isso, né? O Sete ele sabe tudo de livro, Bruxa é isso mesmo. psíquica, né? Bruxa psíquica. Isso, Bruxa Psíquica, e tem também no livro do Franz Bardon. E daí que é tipo, tem toda aquela preparação primeiro, né, de você compreender as técnicas de meditação, de respiração, desde a mais simples, a 4x4, tudo para você conseguir concentrar a sua mente, não é silenciar a mente, é conseguir ter um foco, né? E a técnica que a gente encontra nesses 2 livros é a de você fazer afirmações. O Franz Bardon, ele indica fazer afirmações com o Japamala, por exemplo, de você ficar contando com palavras e ficar repetindo essas palavras quando você acorda e antes de dormir, que é aquele momento que você está com a mente meio que quase desligada, mas está acordado. E daí você fica fazendo essas afirmações, cria frases curtas, né? Tipo, eu sou uma pessoa inteligente e consigo passar na prova tal. Um exemplo. E fica repetindo lá com as contas 50 vezes, 45 vezes, 108 vezes do Japamala. Mas isso é uma técnica muito, muito boa para a gente exercitar e conseguir ver resultados através desse trabalho mental, né? Dessas afirmações, dessa imposição do que você quer. Mas, de forma geral, assim, eu concordo com tudo que a Violeta falou, porque é algo que eu vivencio. Às vezes eu não preciso de uma magia para conseguir alcançar aquele resultado. A magia é apenas, às vezes, um condutor a mais, um plus, para que talvez o meu corpo e minha mente percebam que é aquilo que tem que ser feito, que é aquilo que tem que ocorrer. Então, concordo exatamente com isso que vocês falaram, principalmente agora o finalzinho, Violeta e Bruna. Cara, é exatamente isso. Eu ia falar no início, né, que na verdade o próprio ato de abrir o círculo mágico já é o trazer do mental para o físico. E toda a ritualística também, a parte de invocação e etc. E todos os feitiços que a gente trabalha, todas as poções que a gente faz, tudo. E eu vivenciei uma questão na sexta-feira, que eu até cheguei a comentar lá no nosso grupo de iniciados, que eu não tinha como fazer feitiço, estava andando na rua, numa enchente, não tinha como o que fazer. E eu fui ativando meu escudo mágico, andando 2 quilômetros para chegar em casa e falando, e passando por um lugar escuro e falando que vem a luz. E a luz veio. Um lugar escuro
tipo, empoçado, que não tinha por onde passar. Eu cheguei em casa com o tênis seco, sem me molhar, numa enchente, sem me molhar. E a luz da rua, que não tinha, acendeu pra eu passar. Depois apagou, né? Sei lá, não sei, porque eu não voltei pra ver, mas enfim. Foi assim, incrível. E foi isso, né? E é isso, minha experiência aí. Eu quero só fazer uma costura, Kai, desculpa te cortar, mas eu trabalho muito com esse conceito que eu aprendi o nome dele, que é o conceito de metanoia, que é o contrário de paranoia, que é justamente você acreditar que tudo está a seu favor. Claro, é um pouco megalomaníaco? Sim, é um pouco megalomaníaco, mas eu uso isso em alguns momentos da minha vida muito importantes. Por exemplo, esse negócio que você falou da enchente. É, A metanoia me acompanha desde quando eu conheci esse conceito. Antes de eu ser bruxa, eu já conheci esse conceito e falei, cara, é incrível isso aqui, cara. E aí é isso, tipo, você realmente acreditar ou visualizar, né? E depois acreditar que as coisas vão dar certo. Independente das circunstâncias, no final vai dar certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Então, um exemplo da enchente, o exemplo de chegar atrasado. Ah, eu amo esse, porque assim, eu sou enrolada, né, para algumas coisas de horário, tudo e tal. Então, assim, é, eu me arrumo na paz da deusa, né, e vou lá e é isso. Aí é, eu vejo o horário e falo, ixi, vou me atrasar. Aí eu falo, não, eu vou dar uma corridinha e vai dar tudo certo. Porque, tipo assim, farol vai ficar mais rápido e tal, porque eu já percebi e eu já vou ativar isso aqui e não, vai dar certo, vai dar certo. E aí, nisso. Muitas coisas da minha vida acabam dando certo. Eu não passo perrengue. Quem me conhece sabe, tipo assim, gente, não é. Vamos lá, calma, vamos respirar. Mas assim, quem me conhece sabe, por mais que assim a vida tá difícil, não sei o que e tal, eu não passo perrengue. Eu não fico tipo assim, caralho, tô muito fodida, que não sei o que. Vocês já me viram? Vocês já me conhecem há muito tempo. Eu não passo perrengue. Mas por quê? Porque eu fico toda hora essa coisa de não, vai dar certo, cara. Mesmo que dê errado, vai dar certo e tal, não sei o que. E assim, é muito foda isso. Então, e eu fico toda hora, sucesso será sua prova, sucesso será sua prova. Assim, dificuldade vem. Claro que vem, né? E aí, quando a gente tá despreparado, a gente é pego de rasteira, né? Quando a gente deixa nossas proteções abaixarem, não sei o que e tal, acontece. Acontece. Mas nada que você fala assim, nossa, agora acabou. Não, de forma alguma. Então é isso, eu acho que a metanoia é isso, você ter essa consciência, essa visualização que, tipo, cara, no final, vai dar tudo certo, sabe? Mesmo que dê errado, vai dar. É aquele fail forward que o Kai tanto fala, né? Que às vezes você dá um passo para trás, mas você dá 10 para frente depois, e é isso. Então, é muito legal esse conceito. Eu acho que se eu pudesse falar sobre o mentalismo na minha vida, na prática, eu acho que esse seria o maior exemplo, assim, de todos, assim. Porque feitiços já falaram, essas coisas que a gente já faz mesmo, mas a coisa da metanoia, para mim, me pega muito. Bom, na minha vez, a Violeta falou sobre a magia caótica, e eu não tenho como não falar, porque eu comecei na magia caótica. E, tipo, o mentalismo, ele é basicamente, tipo, ele explica, assim, um resumo rápido da magia caótica. Gnose, estado de gnose, que é o quê? Você vai entrar em meditação para alcançar um estado de mente, ampliar sua mente, para conseguir lançar sugestões para o universo em volta. Então, o princípio do mentalismo, basicamente, ele está nisso. Quase tudo a magia caótica é baseada nesse princípio. Porque como? Ah, eu tô andando na rua. Tipo, eu preciso daquele sinal fechado. Então, jogar uma sugestão para o universo para que, tipo, poxa, entrar ali, praticar a meditação, entrar nesse estado para você conseguir ampliar sua mente para manipular com a mente as probabilidades do mundo em volta. Então, eu acho que isso é uma forma bem legal de usar essa transmutação mental que ele fala. E o que que seria, né? No caso, eu tinha uma coisa para falar, mas meio que esqueci. É,
que é essa parte mesmo, porque o que que é? O mundo é no caos, né? O caos em movimento, várias energias indo para tudo que é lado, as coisas acontecendo. E a mente é como um barquinho no qual você vai surfar dentro dele e usar tipo a mente para se guiar através das causas, guiar as energias ao favor, à medida no qual é possível. Como eu falei, magia está num campo da imaginação. Então, se você consegue imaginar que aquilo é possível, então você consegue de alguma forma manipular aquilo através da mente. Então, esse princípio ele é muito bom para isso. Entender e compreender e internalizar esse princípio faz com que você tenha a mente de um mago. Você não vive mais tipo, tô só andando na rua. Não, eu estou andando, estou observando as probabilidades, o mundo, as energias, como é que está funcionando tudo, para seguir o melhor caminho. Às vezes, já teve muitas vezes que eu não virei uma rua, isso já me aconteceu mais de uma vez. Eu estava andando e eu percebi que, tipo, não, tem alguma coisa errada, não fui. Por quê? Senti que alguma coisa ali ia acontecer. Ia acontecer um acidente, alguma coisa ali na frente, algo que claramente poderia ter me machucado, até me matado, e eu não fui porque eu consegui entender e compreender isso através do universo. Tipo, das energias, das sensações no qual foi tendo. Então, e assim como também mudando probabilidades, da mesma forma do caso que deu o exemplo da enchente, tipo, seguir e, sabe, me guiando para que, tipo, guiar para seguir o melhor caminho possível para, de alguma forma, não entrar numa escada, não cair no, sabe, que aquela chuva não me pegue, que eu consiga passar daquilo de uma forma segura. Então, a mente é uma forma muito boa da gente transmutar o universo. Então, é um princípio bem útil quando você começa a desenvolver ele. Eu não sabia, a Líria, quando a Líria perguntou, né, qual eram os nossos exemplos, assim, né? Coincidentemente ou não, quando a Ira falou sobre a metanoia, é uma das coisas que exatamente eu faço. E uma das coisas que justamente eu faço para me acalmar mentalmente, acalmar minha ansiedade, conta a dificuldade, e acalmar minha mãe também, né? Então, por exemplo, eu atualmente estou desempregada, então, tipo, quando eu fui desempregada, quando eu. Tchau, Suzane. Quando eu fui demitida, eu sabia que no final das contas iria ficar tudo bem, e realmente a princípio tá tudo certo, né? E eu sei que depois vai ficar tudo bem. E realmente as coisas, tipo, fica tudo bem no final, sabe? É a mesma coisa que tu falou aí, né? Vem a dificuldade e tudo mais, e realmente acontece, mas a gente sabe que no final vai dar tudo certo, e realmente dá tudo certo. Uma das coisas que eu pensei mesmo foi justamente quando eu acho que a minha trajetória da bruxaria, querendo ou não, eu acho, não tenho certeza, né? Mas acho que tem um pouco dessa minha força mental, assim, sabe? Da transmutação mental. Que desde pequena eu sempre gostei de bruxaria, sempre gostei de bruxa, não bruxaria como a gente conhece hoje, né? Mas eu sempre gostei de bruxa, sempre gostei de magia, sabe? Eu sempre acreditei, por exemplo, em Atena, Deus, enfim. E isso dentro de mim eu sempre falava pra mim, tipo, nossa, quero muito ser uma bruxa, não sei o que lá. Isso desde pequenininha, desde que eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. E conforme foi passando o tempo, claro que levou mais tempo, né? Não foi uma coisa muito rápida, mas realmente aconteceu. E, tipo, foi uma das forças mentais tão grandes que eu tive quando eu era pequena, que no final das contas as coisas aconteceram, que é como a gente sabe, né? Não existe coincidência. Então, realmente veio pra mim a Wicca, veio realmente pra minha bruxaria e é onde eu tô até hoje. Então, eu acho que uma das coisas mais fortes da transmutação mental que inconscientemente aconteceu comigo, eu fiz, foi justamente essa trajetória da bruxaria. E além do, claro, da metanoia, né, que agora eu descobri o nome e eu vou estudar sobre também. Está mutada, Violeta. Opa, desculpa, a gente achei que era a Bruna. O que eu queria falar agora é que a transmutação, a gente está falando de todas as coisas bacanas e legais dela, mas o quanto ela também funciona ao contrário, num grau absurdo, extremamente potente, quando você não sabe controlar sua mente. Eu percebo que, por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, de ouvir podcasts de crimes reais
E sério, gente, assim, eu acho que eu acompanho boa parte deles. Mas eu percebo que quando eu estou muito assim, ouvindo no automático, corriqueiro, sabe? Sei, isso me atrapalha, eu fico extremamente mais agressiva, eu fico muito assim, as emoções à flor da pele, eu percebo que eu tô tipo, com todo mundo. Tem um outro exemplo também. Quando eu era criança, eu falei que eu tinha muita facilidade. E eram coisas bobas de criança, né, gente? Do tipo, saímos na rua, eu sabia que minha mãe estava sem dinheiro, eu queria muito tomar um sorvete. Aí do nada a gente olhava para o chão, achava um dinheirinho, e ela virava e falava: Nossa, que legal, vamos tomar um sorvete? E assim, ela poderia usar esse dinheiro para outras coisas, sabe? Assim, não eram coisas corriqueiras, lógico. Mas o meu tio, meu padrinho, pegou leptospirose quando eu era muito pequena. E eu lembro ele foi internado, e chegou aquela coisa em casa, ai, não, é leptospirose, ai meu Deus, não sei o que, nananã. E eu lembro de eu parar assim e pensar, se ele se salvar, eu não peço mais nada. E eu meio que, enquanto criança, perdi um pouco disso realmente. Eu não tinha mais essa capacidade de pensar numa coisa que eu queria e ela automaticamente acontecer. Porque para mim, eu coloquei que, como eu fui atendida naquilo, eu não podia pedir mais nada. E eu não atrelei isso a nenhum tipo de divindade, eu não atrelei isso a Deus, né? Na época, eu fui criada dentro do cristianismo, né? Mas eu não atrelei a nada, eu não pedi para ninguém. Eu falei para mim mesma, se eu conseguir isso, eu não peço mais nada. Ainda bem que eu não coloquei o para sempre, né? Tamo aí de novo. Mas o quanto você também não saber trabalhar, você não entender o quanto o mental pode mexer com a tua vida, você realmente traz coisa pra caramba contrária. E é muito comprovado, é muito real isso. Perfeito, Violeta. Eu vou falar algo parecido com o que você falou, assim, o que vocês falaram, teve alguém que trouxe alguma coisa muito similar, mas é isso, no sentido de que se você não acredita, é, você não vai conseguir materializar. E isso é o motivo do porquê muitas pessoas não conseguem sucesso nas suas práticas, sejam elas práticas mágicas ou metas da vida e tal. Porque a pessoa, ela tem. E aí a gente tá falando de psique também, de crenças limitantes, de toda aquela coisa da psicologia que vai trabalhar dentro da terapia e tal. Mas muita gente tem aqueles bloqueios que ou foram impostos pela sociedade ou foram impostos por situações e traumas que a pessoa viveu. E aí ela criou aqueles pensamentos que viraram bloqueios. E aí a pessoa não consegue visualizar algumas coisas acontecendo na vida dela. Então, tem pessoa que, tipo, você vê que, nossa, sai ano, vem ano, a pessoa, cara, não patina, tá ligado? Tipo, não consegue realizar as coisas que quer, fica lá patinando pra sempre. Mas aí você vai perguntar, ah, não, mas tá bom assim. Ah, não, a gente vai levando, né, tal. E, tipo, a metanoia não é isso também, de, tipo, se acomodar e falar, ah, tudo conspira ao meu favor, que é o conceito de metanoia, tudo conspira ao meu favor, mas tá tudo bem. Não, não é que tá tudo bem e deixa. É tipo, não, cara, não necessariamente tá do jeito que eu quero. E a pessoa, às vezes, se acomoda que não tá do jeito que ela quer, ou ela não se acomoda, mas ela não consegue visualizar. E aí tem muito feitiço que não dá certo, e aí falando de magia, porque a pessoa não acredita, ou assim, eu não sei direito, né, porque eu não sou psicóloga, mas ou a pessoa não acredita que ela é merecedora, ou ela não acredita que ela é capaz, ou ela não acredita que aquilo é possível, porque, nossa, tá muito distante da minha zona de desenvolvimento proximal. Agora eu me virei pedagoga aqui, né? Né, eu sou pedagoga, então isso é um termo da pedagogia, né? Que tá, tipo, tá tão longe da minha zona de aprendizado que não tá nem na minha zona proximal, nem na minha zona real. Ela tá muito longe da ideal, assim, é uma coisa muito louca que tá muito longe. Então, se você não consegue visualizar, você não consegue atingir.
E aí eu tava falando isso com o Kai esses dias, né? Tipo, essa coisa, por exemplo, da loteria. É, é muito longe a gente imaginar que a gente vai ganhar na loteria, né? Na Mega da virada. É muito longe, é muito tipo, não consigo visualizar, porque existe todo mundo quer, né? Então existe uma corrente muito grande que vai em direção a isso. Então a probabilidade é tão pequena que muitos de nós não conseguem imaginar a gente ganhando, fica só ali naquele campo de tipo, nossa, até parece, né? Já pensou? E a gente vai reforçando isso para sempre, porque a probabilidade é muito pequena. Então, isso é o macro, né? Se você traz isso pro micro, e aí eu vou falar como taróloga, por exemplo. Tem muita gente que tá ali, ó, naquela mentalidade assim, bem pequenininha, do tipo assim, ai, eu quero saber se esse cara gosta de mim, se vai dar certo esse relacionamento. E aí, tipo, é um cara. Assim, eu sou não monogâmica, mas, tipo, é um cara casado, comprometido, monogâmico, que tem outra família, e a pessoa vem e pergunta: ah, eu quero saber se vai dar certo o nosso relacionamento. Eu fico pensando, cara, tanta gente no mundo, você quer o mais difícil, mas porque ela não consegue imaginar que tem algo melhor pra ela. Não consegue imaginar. Ela viu aquilo e ela fala: Não, não tem melhor. É isso. Não tem melhor, não. É isso, acabou, porque a pessoa acha que foi sorte. Ela conseguiu essa pessoa por pura sorte. Então não tem coisa melhor. Sabe? Tipo assim. E se apega ali naquela escassez, né? E não consegue visualizar. Então, isso vai para os nossos feitiços. Isso vai. Aí, outro exemplo. A pessoa vai fazer o feitiço de prosperidade. Tem gente que não tem que fazer feitiço de prosperidade. Antes dela fazer o feitiço de prosperidade, ela tem que fazer um feitiço de amor próprio. Ou de, sei lá, de desbloqueio de caminhos. Porque ela não vai atingir a prosperidade que ela quer enquanto ela não se valorizar, ou enquanto ela não acreditar que aquele caminho é para ela, ou não acreditar que tem caminho aberto. Então você vai na raiz da questão, não é esse feitiço que ela precisa. Por isso que, tipo, quando me perguntam, ah, que feitiço eu posso fazer pra tal coisa? Eu faço milhões de perguntas pra pessoa. Pra gente ver se a raiz do problema, a raiz da necessidade, a raiz do desejo é aquilo ou é, na verdade, outra coisa, né? Então você precisa realmente visualizar. E às vezes vai além do que você tá vendo, né? Eu queria contar um exemplo aqui de uma pessoa que usa muito bem o poder do mentalismo, que é a minha mãe. Ela não é bruxa, mas ela gosta, é curiosa de tudo, mas é algo que eu percebo assim nela. E eu vi, enxerguei algumas das coisas que vocês falaram, tanto da questão de usar para o negativo como usar para o positivo, eu enxergo muito nela. E daí eu queria trazer ela como exemplo, né? Minha mãe é uma pessoa que sofreu muito na vida dela, na infância dela. Ela tem muitos problemas que trazem para ela um quê de depressão, ansiedade, enfim. Mas ao mesmo tempo, ela é o tipo de pessoa que, por exemplo, eu sou filha única, então tudo que ela precisa descarregar acaba descarregando em mim. Mas é o tipo que ela conta o problema e no final ela diz: Mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo resolvendo. E, assim, apesar dela não conseguir superar essa questão da saúde mental dela, até porque ela se recusa a procurar ajuda profissional, né? Porque vem daquela cabeça, ah, é que não precisa, isso não é pra mim, enfim. Por outro lado, por ela sempre tentar dizer que tá tudo bem, tá tudo se resolvendo, a mulher tem um quê, assim, de caminhos abertos da vida dela que eu não sei como é que ela consegue. Que, assim, parece que nada vai acontecer, as portas estão fechadas, não tem de onde sair dinheiro, mas ela consegue dinheiro. Não tem como o negócio dar certo, mas ela consegue fazer dar certo. Então, assim, pra gente perceber, às vezes, usar como eu trazendo esse exemplo, porque nem sempre as coisas estão boas no aspecto emocional, no aspecto amoroso, enfim, no aspecto financeiro. Mas a gente tem que ter um ponto, saber usar, né, esse nosso poder, seja através de como a gente leva aquela situação negativa, saber transformar ela no positivo, saber ter um outro ponto de vista, para que aquilo não acabe afundando todos os outros aspectos da sua vida, né? Porque a gente sempre vai estar encucado com alguma coisa, por mais que a gente
use aí do tá dando tudo certo, a gente sempre vai acabar sendo encucado por algum problema, né? Seja, o mundo está em guerra, o Trump é aquilo, enfim, qualquer coisa é aquilo. A gente está encucado com alguma questão, a gente está meio chateado com alguma questão, mas se a gente fazer com que isso contamine todo o resto da nossa vida, esse pequeno problema vai acabar atingindo o campo da prosperidade, vai acabar atingindo o campo da sua relação amorosa, a forma como você se enxerga, se ama, como você ama o outro. E daí eu fico muito assim, perplexa quando eu vejo, né? Poxa, ela, apesar de tudo, eu tento ajudar ela em certos aspectos, ela não recebe ajuda, mas por outro lado, ela consegue desbloquear várias outras coisas da vida dela. E é um exemplo perfeito que eu vejo de como você tentar ser positiva, nem que seja, né? Nessa parte de prosperidade, enfim, ela dá um arraso e eu bato palmo para ela. Hum? Ah, tá. Sou eu. Então, diferente da questão da Violeta, que a Violeta falou sobre a questão negativa, eu tinha comentado com um Sasset sobre isso no Instagram ainda. Cara, ele falou, a gente comentou, né, que como o poder mental ele é tanto pro positivo, tipo assim, a gente querer alguma coisa, como todo mundo falou, né? Como ele funciona no negativo em questão de ansiedade, depressão, né, outros problemas também, que isso acaba gerando um monstro em cima da gente, né? E eu acho que realmente o que a Leira falou, eu sinto um pouco falando sobre mim, né? Eu sinto um pouco em mim, assim. Às vezes a gente acha que a gente é desmerecedor de tanta coisa que às vezes a gente vai fazer um feitiço de prosperidade ou algo parecido e realmente não funciona, porque de fato a gente tá tentando uma coisa que a gente não tá acreditando que a gente merece. E isso é muito ruim pro nosso mental, assim. É, tudo bem que é um trabalho bem longo, uma coisa que não é uma, né, da noite pro dia que a gente vai conseguir, né? Imagina, o pessoal que tem depressão, que tem ansiedade, eu também tenho, então é uma coisa que a gente precisa batalhar dia após dia, o tempo todo, para a gente saber exatamente o que precisa ou não, o que a gente precisa ou não fazer para poder melhorar, né? Para a gente parar de pensar que a gente não merece, que tudo vai. Mesmo que tudo dê certo, que a gente pense que tudo dê certo, mesmo assim, vem aquela mentalidade, né? Aquele fundinho. Será que realmente tu merece tudo isso? Isso é uma bosta. É muito ruim. Então, cara, eu concordo muito com vocês. Ansiedade piora muito, depressão piora muito. E quando eu comecei a ler que o CA7 falou isso pra mim, eu fiquei tipo, cara, realmente, às vezes os meus problemas da vida são porque justamente eu penso coisas negativas sobre mim quase que 24 horas por dia. Não 24 horas porque eu tenho tempo de sono e ainda quando eu tô dormindo, às vezes acontece, né? O sonho acontece. Então, tipo, é ruim, sabe? Isso aqui é uma coisa que tem que ser trabalhada não tão devagar assim, porque a gente precisa lutar por isso, né? Também não precisa deixar ao acaso. Mas é uma coisa que, querendo ou não, é uma coisa delicada, sabe? Para se conversar e para se trabalhar sobre, né? Eu acho que isso é muito a questão daquele trabalho das sombras também, né? O quanto que tu se conhece, o quanto que tu sabe sobre si, o quanto que tu sabe que tu tá se influenciando e você tá se deixando para baixo, e o quanto teu poder mental te ajuda nisso, né? Então eu acho que isso é um dos trabalhos das sombras, e eu acho que a transmutação mental tá tudo interligado, né? Tá tudo coligado. Então, né, é isso. Eu acho que me fiz entender, né? Então é isso. Então, uma coisa legal que a Violeta comentou sobre essa parte negativa. Eu acho que uma coisa que eu sempre comento quando algum amigo vem, como que funciona, quero entrar na bruxaria, tudo. Mas eu sempre aconselho, cara, tipo, pensa bem no que você tá fazendo, porque quando você começa, tipo, a trabalhar com um magista, esse lance de ampliar a mente para transmutar as coisas à força da sua mente, você abre uma caixa de Pandora, tipo, não tem como voltar atrás. Uma vez que você ampliou a mente, tipo, você começa a lançar sugestões para o universo. E as coisas vão acontecendo. Então, se você tiver negativo, se você tiver ansioso, com medo, sabe? Você vai estar lançando coisas negativas também.
Então, tipo, poxa, tô com medo porque aqui nessa rua eu posso ser assaltado. Cara, você tá invocando o seu assaltante, entendeu? Você tá invocando a merda que vai acontecer na sua vida. Então, o magista ele tem que ter uma responsabilidade muito forte, até mesmo com o que ele pensa, ou com o que ele fala, porque quando ele projeta palavras, ele também guia energias. Então, tipo, tem aqueles magos que já são mais assim, num nível tão ortodoxo de, tipo, não falar nada negativo, porque ele vai estar invocando coisas, ou guardar palavras específicas para invocar certas coisas. Então, tipo, é um cuidado que quem trabalha com magia tem que ter, porque, cara, a gente brilha muito alto, assim, a nossa mente, ela realmente amplia, então é muito fácil a gente projetar tanto coisas boas quanto coisas negativas. Igual, tipo, eu vejo que estamos mencionando aqui muito o livro Segredo. E o segredo, ele funciona, né? Tipo, a galera, tipo, de mentalizar e tudo, mas ele ignora muitas coisas, como, tipo, que a Aylara falou, que é as probabilidades, os cálculos. Você não é a única mente que está em busca daquele objetivo. Você não é a única mente que está nesse mundo. Então, você tem que desbravar o seu caminho. Então, não é tão fácil, eu quero ganhar na loteria, vou mentalizar isso, eu vou ganhar. Não, gente, tem um monte de gente que está mentalizando e tudo, igual eu dei o exemplo. Tem um monte de gente tentando entrar numa porta, mas é uma portinha pequena. Então, 1 milhão, 1 bilhão de pessoas tentando o mesmo objetivo. É claro que não é algo fácil de conseguir. Não é algo que, tipo, você vai conseguir assim, fácil, do dia para noite. Por isso que em feitiços, né, na forma prática, como a Helena pediu, dependendo do feitiço, você vai ter que começar ele lá de baixo, lá na base. Você vai ter que realmente mudar muita coisa, até mesmo para conseguir convencer não só a sua mente, como o próprio universo que aquilo é possível. Entende? Um feitiço que eu gosto muito, que eu passei para a Ayla uma vez, que é o do Daruma, né? O Daruma você vai, não é um feitiço, mas trabalhamos como, você vai pintar um olho dele e você vai mentalizar algo que você quer. E toda hora que você olhar aquele Daruma, você vai mentalizar, cara, eu quero aquilo. Tipo, eu quero um emprego, eu quero uma cirurgia, eu quero, tipo, algum objetivo seu, eu quero comprar tal carro. Então, o que que acontece? Você está mantendo a sua mente, você está alimentando essa energia e você está guiando-se cada vez mais dentro desse caminho. Então, é muito legal esse princípio, porque, tipo, dá para você usar dessa forma. O Daruma é um ótimo exemplo de que, tipo, você consegue ir se guiando e todo dia você tá olhando e você tá mantendo esse pensamento, você tá mantendo ele junto, que é muito fácil a gente se perder, muito fácil a gente perder o foco, muito fácil a gente fugir a mente, fugir os objetivos, e é pra gente que é magista, isso daí é perigosíssimo. É o mesmo tipo de você se matar. Que, como é que eu vou fazer o meu feitiço dar certo se eu não tô acreditando nele, se eu não tô alimentando ele? Então é muito legal ter essa aí, a transmutação mental assim, sempre afiada. É minha vez? Olá. Vou entender o silêncio como um sim. A gente fez Ai, joinha, essa vez. tá, não tinha visto, desculpa. Bom, ai, que bom que tem outra pessoa que não gosta do segredo. Eu tenho um ranço muito grande desse livro, que vocês não fazem ideia. Mas eu deixo para falar mal dele no próximo encontro, porque eu acho que vai esbarrar em outros axiomas. Não em outros axiomas, mas em coisas que estão nos próximos capítulos. Se voltando para esse, é, vamos lá, fazendo coro com o que todo mundo está falando aqui, e também aproveitando o exercício que a Aliran propôs e trazendo umas reflexões. A gente está falando de axioma, ou seja, a afirmação do axioma, ela tende a ser muito mais básica do que muita coisa que a gente está trazendo aqui. Axioma, ele não é copa da árvore, ele não é folha, ele não é tronco, é raiz. E por ser raiz, tudo que ele afirma tem muitas consequências. E que nem algumas pessoas já trouxeram, nem todas as consequências são positivas. E são consequências caras. É, o que basicamente a gente está vendo aqui nesse capítulo é uma afirmação que compra briga com muita gente, mas que na magia como um todo a gente vê, e não só na magia, mas em religiões de um modo bastante amplo, que trabalham de alguma forma com magia, é, com trabalhos espirituais, etc., é a ideia de que o mental e o físico não são
inertes um ao outro. Eles não são completamente separados. É possível o mental interferir no físico. É isso. Basicamente é isso. E isso tem consequências muito caras. Ayran perguntou de práticas que a gente faz com magia com esse axioma. Bom, eu devolvo a pergunta. É possível praticar magia sem colocar em prática esse axioma? Porque todas as pessoas que eu já tutelei estavam se aproximando da bruxaria, eu falei, sem exceção, você só é capaz de criar e de interferir no mundo magicamente no que você é capaz de imaginar. É algo antes do desejo, é a capacidade de imaginar. Você estava batendo muito nessa tecla, Ari, e eu concordo muito com você. É, Se você não consegue imaginar a coisa, ela não vai vir. Por isso que às vezes nos trabalhos muito abstratos, tipo, vou trazer prosperidade, eles não funcionam. Porque você não sabe como imaginar a prosperidade chegando. E às vezes nos trabalhos mais, é, como posso dizer, mais materiais, mais factíveis de imaginar, como tipo, eu vou conseguir aquela vaga de emprego, às vezes a pessoa consegue, porque ela é capaz de imaginar. E é por isso que, tipo, a Malefica, ela é muito boa às vezes para a gente poder perceber exemplos para trazer para a teoria mágica. Na Malefica, em práticas que bruxos ficam atacando uns aos outros, você vê que em bruxaria elemental tende-se a existir, por exemplo, uma pedra, papel, tesoura. Uma lógica que às vezes a água tem uma vantagem sobre o fogo, em técnicas mágicas e tudo mais que as pessoas podem usar para se atacar. E por quê? Porque é a capacidade imaginativa. Gente, tenta imaginar uma bruxa poderosíssima, velha, mas que a bruxaria dela é completamente baseada em tecidos, tecelagem. Aí ela pega uma poquezinha nova, mas com muito potencial, que faz um arroz com feijão bem feito, que trabalha com tesouras. A proteção dela não sobra nada da que trabalha, porque é isso, é a capacidade de imaginar. Imagina uma bruxa que trabalha com tecidos contra uma que é sobre cortar. Sabe, no Pedra, Papel, Tesoura é isso. É a tesoura versus a pedra, assim, sabe? É o papel versus a tesoura, literalmente. Então é isso. Eu acho que a gente... Passou uma moto aqui. Eu acho que a gente só é capaz de criar o que a gente pode imaginar, só que daí vem a provocação que eu acho que eu faço aqui da bruxaria. É, eu brinco que quando eu saio pra briga, vence a mais maluca. Eu acho que a bruxa, ela é capaz de imaginar, se ela for babadeira, o fogo apagando a água. E se ela faz isso, aí a gente conversa. Palmas. Já que ele não tá vendo as palmas, muitas palmas. Você estava falando, Aurora, eu estava pensando, perfeita a sua colocação, e estava pensando aqui, no porquê que eu acho que a bruxa Kakura, usando o seu lingo, por que que ela fica tão cética ou engessada ou sei lá o quê. Coloca aqui o termo que vocês quiserem. Porque a gente já leu tanto livro, a gente já viu tanta coisa, a gente já fez tanta coisa, que talvez, só talvez, a gente perde um pouco a nossa capacidade imaginativa. Do tipo assim, a gente foca muito nos símbolos, nas simbologias, talvez até as bruxas que gostam de tabela de correspondências acabam entrando nessa cilada também. Porque você segue tanto aquela tabela de correspondências à risca que você esquece outras simbologias que também são possíveis. Aí eu vou dar um exemplo do manjericão. O manjericão, ele é bem versátil, mas tem gente que vai falar que não. Mas ele é muito versátil. Só que vai depender do seu repertório mental de acreditar o quão versátil ele pode ser, dependendo do cenário do que você precisa ativar naquela erva.
Mas uma bruxa que leu vários livros sobre o manjericão, em todos os livros ele fala que o manjericão é sobre amor, ela vai conseguir mentalizar que o manjericão é uma excelente erva de proteção psíquica? Não vai. Então eu acho que assim, Inclusive é. exato, exato. Eu acho ele mais poderoso pra isso do que pra outra coisa, inclusive. Eu prefiro outras ervas pra amor. Então, é esse meu ponto. Às vezes a gente lê tanta coisa que a gente também pode nos engessar. Nossa, eu tenho tanto conhecimento, olha o quanto de livro de bruxaria que eu já li, e não sei o que e tal, e aí a gente pode acabar engessando a nossa capacidade de mentalizar as coisas, porque o Kai fala muito sobre isso, tipo assim, eu não preciso de feiticinho, eu não preciso de magiazinha, magia caótica, você faz qualquer coisa com qualquer coisa, não tem regra. E aí eu falo assim, tá. Ok, mas é bom você usar. Eu falo muito sobre as camadas, né? Quanto mais camadas você coloca no seu feitiço, mais poderoso ele fica. Mas porque eu gosto de trabalhar de forma elaborada, colocar várias camadas de símbolos mentais. Ele não. Ele gosta da magia caótica no sentido de que tanto faz qualquer coisa com qualquer coisa, porque o mundo é mental, é mentalismo na prática, né? E assim, os dois lados estão certos. É a lei da síntese, claro que eu vou falar sobre isso. E é isso, né? Tipo, na magia caótica, você quebra todos os paradigmas e você mentaliza primeiro e depois o símbolo vem. Eu gosto muito de semiótica, então eu acrescento muito símbolo. Mas na correria do dia a dia, naquele feitiço que você precisa pra ontem, que você não tem nenhum símbolo ali pra te ajudar, a magia caótica é completamente mental e ela vai te auxiliar nisso, né? Então eu acho que seria, acho que a gente pode sair daqui com essa ideia do tipo trabalhar um pouco mais a nossa imaginação para quebrar um pouco essa doutrinação nova herança que a gente criou, do tipo assim, ai, a rosa é para amor, ai, quinta é dia de Júpiter, então eu vou fazer toda a minha expansão na quinta. Ai, mas na lua minguante eu tenho que fazer banimento. Gente, se eu precisar banir uma coisa, eu vou banir qualquer lua. Não vou Gente, precisar. aprendam a fazer limpezas em luas crescentes, porque daí a sua de lua minguante vai virar outro babado. Tem que saber chutar com pedra no pé. Mas o que é falar eu concordo Eu não muito com entendi o tudo que que você você tá falou, falando. amigo. Repete, por favor. Não, foi só um conselho aleatório. Foi tipo assim: aprendo a fazer banimento em lua crescente, porque daí o seu banimento de lua minguante vai virar outro babado. A gente tem que saber chutar com pedra no pé, sabe, amarrada no pé, aquela coisa Rock Lee, para depois saber dar um chute quando realmente precisa, muito bem dado. Mas voltando assim, concordando com você, é, é isso assim. Eu já vi algumas tradições de paganismo no Brasil usar a expressão eu criança, que eu acho que é disso que você está falando, só que com outras palavras. O eu criança é uma capacidade que a gente tem, às vezes, que inclusive vem esse nome, porque crianças têm ela muito desenvolvida, muito forte, que é a capacidade de imaginar, muito boa. A criança consegue pegar uma batata e falar que é uma vaca, sabe? Tipo, e a gente vai adultando e a gente vai ficando muito racional e a gente vai colocando obstáculos na nossa mente. E a gente vai começando a ter dificuldade de conseguir imaginar a coisa. E é daí que o eu criança que é muito babadeiro, assim, é um termo, não é um termo muito meu, mas algumas tradições usam. E eu acho que é sobre isso. Tinha uma moça falando, esqueci o nome dela, sobre quando ela era criança, que ela conseguia mentalizar umas coisas, A teve um momento que ela Violeta. pensou, teve um momento que ela pensou, esse vai ser meu último pedido. É muito foda pensar isso, porque o quanto que isso ecoa hoje na sua mente. Se você consegue driblar isso, que eu acho que a gente pode falar sobre deuses Trixes e bruxaria Trickster em outro momento, que eu acho que é uma capacidade de burlar algumas coisas, mas é que nessa coisa que eu falei da água apagar do fogo apagar a água, bruxaria Trickster brinca muito com esse tipo de coisa, que você pega a lógica e quebra, porque gente, bruxaria onírica, para quem já praticou, vence a mais maluca. Não tem limite. O céu vira chão e o chão vira céu, sabe? Mas assim,
O quanto que isso ecoa hoje, tipo, eu criei essa regra que nenhum pedido meu mais se realiza dessa forma. Se isso ainda ecoa na sua mente, isso realmente te limita. Para além de contratos mágicos com entidades, qualquer coisa do tipo, é autolimitante. É muito doido isso. E é por isso que às vezes, tipo, algumas bruxarias de pensar, nossa, eu tenho poder, eu tô puxando poder e tudo mais, funcionam tanto, porque ajudam a gente, inclusive, a imaginar que a coisa é possível. Então ela acaba se tornando. Mas é isso. Bom, quero falar aqui só, tipo, sobre essa questão que a Lilia trouxe sobre o, a questão dos paradigmas que eu sou contra, porque eu sou muito contra essa parte de se limitar dentro da magia através dos paradigmas. Porque, por exemplo, um exemplo clássico, a pessoa ela tem um anel de proteção dela. Ela joga aquele que, tipo, quando eu tiver com esse anel, eu vou estar super protegido. E se eu tiver com isso, nada vai me fazer mal, nada, nada. Eu vou estar protegido contra qualquer coisa. E aí, ela perde esse anel. E agora? Ela vai se sentir completamente desprotegida em todo lugar? Ela vai. O que que vai acontecer com ela daqui pra frente? Tipo, ela precisa daquele amuleto para poder fazer feitiço. Ela perdeu e agora? Perdeu a capacidade de fazer feitiço? Então, tipo, é tomar cuidado com os significados que você coloca para as coisas. Porque, tipo, a galera às vezes coloca tanto significado que ela vai se limitando muito dentro do mundo mágico. Por exemplo, questão das luas, as questões tipo de elementos. Ah, alguns rituais eu preciso do pelo de um gato X para conseguir fazer o ritual tal. Não achei o gato, acabou minha vida. Entendeu? Tipo, não tem como. Então eu sou muito contra isso, porque da mesma forma que você consegue, tipo, fazer coisas incríveis na magia, você consegue se limitar muito nela criando esses paradigmas. Então, por isso que eu acho importante quebrar esses paradigmas e entender o porquê que você faz aquilo. E não que, tipo, para fazer esse feitiço eu preciso do manjericão. Não. Por que que você usa o manjericão? Qual é o significado que você está dando para ele? Então, o que que está acontecendo naquele ritual? Eu acho que é mais legal você usar mais elementos para realmente dar mais propriedade para o seu ritual, mas entender que não é aquele elemento que vai fazer o ritual, mas é a quantidade, a força, o esforço que você está colocando naquilo e talvez a dificuldade para encontrar esses elementos que estão deixando, sabe? Pô, eu deu o que fazer para conseguir aquela peça. Então, tipo, claramente, agora sim, o esforço e todo aquele trabalho vai trazer essa energia para mim. E não pensar que, tipo, eu vou conseguir só por causa daquele elemento. Então, esse é o motivo por que eu sou contra paradigmas. Com vocês, um cautista. Eu acho que nessa questão de a gente, tipo, ler no livro e ler no livro que aquilo é aquilo e ponto, eu acho que é por isso que Clube do Livro, Coven, grupo de estudos é tão importante. Justamente porque. É, o nosso clube aqui agora. Justamente porque a gente tem a nossa visão do que a gente está lendo, só que tem a gente as outras visões também. A gente tem outras Só que mentalidades. Coven, eu vou só interromper porque é foda. Só que Coven é o maior criador de paradigma que tem, na minha opinião, assim. Ah, pois é. É porque Mas cria é. estrutura, né? Sim, e daí eu acho que isso é, talvez tirando o Coven, não sei. Que eu não conheço, não tem Coven, então eu não sei como dizer. Mas eu digo que talvez seja um pouco importante a gente conversar e a gente dialogar sobre isso. Para a gente justamente. Quanta coisa que eu aprendo com o grupo, quanta coisa que eu aprendo com o Clube do Livro, às vezes conversando com o Sasset, com o Léo, com outro amigo meu, com outras pessoas, tipo assim, perguntando, ei, o que que eu faço? Ah, eu vou fazer tal coisa, o que que tu acha? Ah, acho que isso, acho que aquilo, pelo menos isso no começo, né? E acho que é importante a gente ter esse diálogo para a gente ter, comentar sobre as nossas visões. Então, por isso que eu acho que. Por isso que eu acho que isso é tão importante, assim, sabe? Ai, Helena, para, poxa. E é perfeito. E é por isso que somos um coletivo pagão. Porque eu gosto muito dessa coisa do conclave, da conversa, do coletivo. Porque é isso, a gente tá junto pra conversar, deliberar coisas, falar sobre, e não se bate o martelo em nada, assim, sabe? É uma coisa assim, é a conversa que gera os pensamentos e tal, a gente vai estudando junto e vai criando essas, né, essas nossas. Primeiro a disciplina, né? Que eu acho que o Clube do Livro ele traz essa coisa da disciplina do estudo, que é bem legal. E depois
Eu gosto muito. O Aurora tá colocando aqui no, no chat, né? É uma coisa meio anarquista, né? Eu gosto muito disso. Porque se tem um espaço que a gente pode expandir o pensamento, ir além e trazer isso para, né, para nossa discussão para outras pessoas e tal, isso é incrível, né? Olha as pérolas que a gente tá aqui divagando e tal, é muito legal, né? Então, assim, é, quando eu falei que tem muito Coven, que é o maior criador de paradigma, é porque tem lá a High Priest e tem lá o livro das sombras. O livro das sombras que você vai copiar no seu. Então, assim, é o engessamento do engessamento da tradição, da tradição, da tradição. E aí, é essa minha crítica à Wicca tradicional, é por isso que o True não convide Wicca eclética, no sentido de que não existe espaço para experimentação, novo e tal. E então, por isso que, tipo, no Triluna é tudo muito assim, cara, vamos fazer junto, vamos pensar junto, vamos criar coisas juntos, vamos, né, pra gente ir fazer laboratório e testar e, tipo, sabe? Porque é isso, assim, nunca a gente faz um sabá igual ao outro, a gente não anota ritual. Porque a gente, salvo, tipo, o ritual de iniciação, essas coisas, a gente não anota, porque tudo pode ser melhorado, ampliado, trocado, né? Tudo é vibe também, né? Exato. Então, a Bruna colocando aqui no chat, a magia é viva, né? Então, é isso, sabe? E os nossos símbolos estão mudando o tempo todo também, né? A gente está expandindo também nossa consciência, etc e tal. Então, acho que é isso, né? Falamos bastante, né? Eu agradeço, então, gente, a presença de todos vocês hoje. Foi muito legal. E aí, então, no próximo encontro, a gente vai ler o capítulo 4 e 5 para os desavisados, para quem tá nos seguindo, para as duas pessoas que. Ó, não, eu não vou falar isso, não. Para essas pessoas incríveis que estão nos escutando nesse momento, a gente vai estudar o capítulo 4 e o capítulo 5 juntos. Então, no próximo encontro, a gente lê o 4 e o 5 para discutir, porque fala ainda sobre o mentalismo. Então, espero vocês lá, agradeço a presença de vocês e até a próxima. Blessed be! Blessed 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 be. be. Blessed be. Blessed be.